Os fins justificam os meios. É melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambas as coisas. A sabedoria consiste em saber até onde se pode ser tolo. A política não tem relação com a moral. Quem não é capaz de ser um bom amigo, não pode ser um bom príncipe. Aqueles que desejam a paz devem preparar-se para a guerra. A fortuna é como uma mulher. Se a você não a dominar, ela se torna rebelde. Os homens esquecem mais facilmente a morte de um pai do que a perda de um patrimônio. O homem é uma criatura ingrata, volúvel e dissimulada. É mais seguro ser temido do que amado. A história é cheia de exemplos de governantes que perderam seu poder por serem demasiado generosos. Os príncipes devem saber quando agir como leões e quando agir como raposas. É necessário parecer virtuoso sem ser. A lei é a força do príncipe. As armas são instrumentos de má sorte. Os homens são, em geral, tão simples que, fazendo-os de bons e maus, os homens bons, de fato, não existem. Um príncipe deve ter um bom senso para distinguir os tempos. É mais fácil obter o que se deseja com uma mentira do que com a verdade. A guerra é justa quando é necessária. As promessas são mais importantes do que a realização. A habilidade de um príncipe é perceber a natureza dos homens. A grandeza não está em ser imitado, mas em não imitar. O homem se adapta facilmente às suas circunstâncias. A liberdade é o que mais se deve buscar. A virtude é uma qualidade que raramente se encontra na natureza humana. A política é como um jogo de xadrez. As pessoas tendem a ser leais aos seus príncipes até que se sintam injustiçadas. A esperança é um grande motivador. O poder não é dado, é tomado. É melhor ser astuto do que justo. O sábio não se precipita. O verdadeiro poder é invisível. A política é a arte do possível. Um príncipe que não sabe enganar não será um bom governante. Os governantes devem estar sempre prontos para fazer o que for necessário. O valor da política é saber como lidar com as fraquezas humanas. Um príncipe deve ser um mestre da manipulação. Os príncipes devem ser adorados, mas também temidos. As ações falam mais alto que as palavras. Um governo forte é necessário para a paz. O resultado da guerra é imprevisível. Um príncipe sábio nunca subestima seus inimigos. É necessário ter a força para impor a paz. A habilidade política é essencial para a sobrevivência. O respeito é mais importante do que o amor. As pessoas mudam de opinião rapidamente. A lealdade é uma qualidade rara. Um príncipe deve ser generoso, mas não excessivamente. O futuro é incerto, mas as ações do presente determinam o resultado. A política é a arte de fazer o que se pode com o que se tem. A grandeza de um príncipe é medida pela grandeza de suas ações. Um príncipe deve sempre buscar novas maneiras de se manter no poder. As pessoas preferem ser enganadas a serem decepcionadas. A sabedoria é a habilidade de compreender as complexidades da vida. A essência do governo é a força. A história é a melhor mestra da vida. Um príncipe deve saber usar a força quando necessário. A crueldade bem usada é um caminho para a estabilidade. Um líder deve saber aproveitar as circunstâncias. A verdadeira força de um príncipe está na capacidade de governar com firmeza. A virtude é um bem que deve ser cultivado. Os que desejam a liberdade devem estar prontos para a guerra. Um príncipe que não sabe se adaptar está destinado ao fracasso. Os homens são movidos mais pela paixão do que pela razão. As aparências são frequentemente mais importantes que a realidade. Um governante sábio deve cultivar a lealdade de seus súditos. As promessas não cumpridas arruinam a confiança. Um príncipe deve ter uma visão clara do futuro.
As crises revelam a verdadeira natureza dos líderes. Os governantes devem usar a força com moderação. O medo é um dos principais instrumentos de controle. Os príncipes devem evitar a avareza, mas também a extravagância. Um bom governante deve saber quando ser indulgente. A guerra deve ser a última opção, mas não deve ser evitada. Os erros são inevitáveis, mas o líder deve aprender com eles. A verdade é uma arma poderosa. Um príncipe deve ser tanto amado quanto respeitado. A força e a astúcia devem coexistir no governo. A manipulação é uma habilidade essencial na política. O descontentamento do povo é uma ameaça ao governo. Um príncipe deve estar disposto a agir de forma imoral se necessário. A guerra traz incertezas que podem ser benéficas. O governante deve agir rapidamente em tempos de crise. As alianças são fundamentais para a segurança de um príncipe. A falta de experiência pode ser compensada com o aprendizado. Os governantes devem manter o controle da narrativa. A astúcia é uma virtude em tempos difíceis. Um príncipe deve ser um estudioso da história. A sorte favorece aqueles que se preparam. Um governante que ignora o povo está destinado a cair. O uso estratégico da propaganda é essencial. Um príncipe deve evitar conflitos desnecessários. A lealdade deve ser cultivada, mas também testada. Um governante deve saber escolher seus conselheiros. A coragem é uma qualidade necessária para um líder. Os homens têm a memória curta e a avareza profunda. O sucesso na política depende da capacidade de influenciar os outros.